Hoje eu recebo aqui no Bate-Papo com o Especialista o engenheiro Rubens Kiel, que atuou por 37 anos como líder de grandes empresas e hoje atua como consultor no desenvolvimento de líderes para a segurança. Você não pode perder, é um bate-papo muito legal. Vem com a gente. É uma empresa de tecnologia e gestão em SSMA. Estamos no mercado há 10 anos, presente em todo o território nacional e mais 5 países. Com o Ciclope. O Ciclope é uma plataforma tecnológica que conecta toda a sua rotina de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade com aplicativos, QR Codes, inteligência artificial e todos os recursos tecnológicos para entregar para você e o seu gestor informação disponível, conhecimento do problema para tomar decisão em tempo real. Para saber e conhecer um pouco mais, acesse nossas redes sociais. Quer ser um parceiro do canal SSMA em Pauta e divulgar a sua marca para uma relevante rede profissional? Para saber mais detalhes, entre em contato pelo e-mail ssmaempauta@gmail.com ou pelas nossas redes sociais. Você não pode perder essa oportunidade. Vem com a gente. Bom, eu tenho dito em alguns bate-papos aqui que o canal SSMA em Pauta ele me proporciona encontrar vários colegas, vários amigos, vários profissionais que eu tive a honra de trabalhar, e hoje não é diferente, né? Eu recebo aqui o engenheiro Rubens Kiel, que atuou aí por 37 anos como líder em grandes empresas e atua já há 6 anos como consultor no desenvolvimento de líderes para a segurança. Que é um prazer te receber aqui no canal SSMA em Pauta. Boa noite, Rogério. Satisfação é minha da gente se reencontrar aqui nesse momento e falando de um tema aí que eu acho que interessa a tantos de nós aí. Legal. Bom, eu tenho pedido aos convidados que eles se autoapresentem, né? Se apresentem. Você pode falar um pouquinho da tua trajetória, de onde que tu é, qual a tua experiência profissional. Eu já falei que tu tem 37 de executivo de grandes empresas e mais aí 6 de consultor. Tu pode falar um pouquinho para nós, Kio? Sim, na verdade eu me formei em engenharia metalúrgica, não sou engenheiro de segurança de formação, mas acabei, né, na minha carreira, principalmente nos últimos 20 anos, sendo desafiado a implementar sistemas de gestão de segurança nas empresas por onde eu passei. E isso acabou me desenvolvendo numa competência que hoje eu transformei no meu próprio negócio após o meu período ativo aí nas indústrias aí de siderurgia e de fundição, que foi onde eu trabalhei na maior parte do tempo. Sempre atuei em empresas de alto risco e nem sempre as coisas foram, né, com a visão que você tem hoje, estratégica, de como a segurança faz parte realmente da estratégia de um negócio. Vocês podem imaginar, meus cabelos brancos, eu sempre brinco, eles não são pintados. Eu vivi e sou de uma geração que viveu uma enorme transição na gestão de segurança. E isso desafia cada um de nós, e foi o meu desafio pessoal, de me reconstruir e me reinventar em várias etapas da minha vida. Eu brinco aí nas conversas e nas interações que eu faço com tantos líderes em tantas empresas hoje, de que, na verdade, talvez por ter feito muita bobagem, eu entendo com mais consciência o caminho de algumas coisas, e algumas coisas fazem um enorme sentido hoje para mim, por conta dessas referências que em muitos tempos, né, sempre foram muito focados na busca dos resultados pela produção, pelo custo, e, e que só mais recentemente eu digo aí nos últimos 20 anos, teve essa guinada, né, em que a parte da gestão de pessoas focada na segurança do trabalho se tornou algo extremamente vital e estratégico para as organizações. Legal. Eu não sei se tu lembra disso, né, mas eu te conheci há 15 anos, né, quando eu fui fazer uma visita de benchmark em uma usina, né, siderúrgica no interior de Minas Gerais, né, e tu era, naquela época, o gerente geral da usina, né, e eu fui visitar a unidade para entender como que era possível uma usina siderúrgica, né, um processo de alto risco, chegar a mais de 3 anos sem acidente com afastamento, né, que era um recorde, eu acho que na companhia.
E eu fiquei mais impressionado que eu cheguei lá e não vi nada de diferente com relação à proteção de máquinas ou medidas de engenharia do que normalmente eu estava acostumado nas usinas que eu já tinha conhecido, né? Porém, eu só consegui enxergar isso, o grande diferencial da unidade, quando eu conversei com os operadores, né? Então, eu te peço para ti, tu pode explicar o que tinha diferente naquela unidade, né? Que, embora com um processo de alto risco operacional, ela não tinha acidentes? Esse não foi um trabalho de curto prazo. Na verdade, ele foi desenvolvido e plantado por vários executivos, né, que me antecederam. Eu estive nessa unidade entre os anos 2007 e 2009, e quando eu para lá fui, eu já sabia que era uma usina que era diferenciada, e só me coube, né, dar continuidade na coerência que vinha sendo construída, no mínimo por uns 3 ou 4 líderes que me antecederam, alguns dos quais são nossos grandes conhecidos aí das nossas redes. Ao chegar lá, esse segredo, né, também fez parte das minhas descobertas locais. Essa é uma instalação antiga, e pelas características do processo, os desafios do próprio processo e a antiguidade de vários equipamentos, as questões todas, né, de condições físicas, tá, nem todas estavam completamente resolvidas e muito trabalho havia a ser feito. Mas havia algo mágico naquela unidade. Essa unidade estava situada numa cidadezinha relativamente pequena, de 20 mil habitantes, e era praticamente uma referência na vida daquela população. As pessoas e aquele público e aquela comunidade vivia essa unidade. Mas foi uma unidade que teve, no passado, acidentes de muita gravidade, vários acidentes fatais, e que, num certo momento, tiveram uma guinada muito importante, principalmente através da compreensão de como o envolvimento das pessoas de forma genuína poderia fazer a diferença. E foi uma experiência incrível, sabe, Rogério, porque eu diria, pelo desafio de um executivo que veio do Sul ir para Minas Gerais, o primeiro desafio foi cultural. E eu brinco que eu fiz pós-graduação em cultura no estado de Minas Gerais naqueles 2 anos que parece serem rápidos, mas foram muito longos em termos de experiência. Também foi nesse período que nós tivemos a crise mundial, que fez com que muitas operações em praticamente todos os segmentos da indústria e da economia, né, parassem. E foi um período muito desafiador. E mesmo nesses períodos a gente conseguiu sustentar resultados bem diferenciados. Me lembro que, e aí é uma história que me permito contar, quando completamos 3 anos sem acidentes, como eu disse, um trabalho que já vinha sendo construído pelos meus antecessores e que eu acho que, de uma maneira adequada, eu pude continuar a construir, nós fizemos uma celebração. Minas Gerais é um estado muito religioso, e nós convidamos o padre da comunidade local para celebrar numa capela que existia dentro da unidade. Me lembro também que eu quase cometi um sacrilégio ao tentar redigir a prédica, né, do padre, querendo colocar os termos e as terminologias da gestão que nos levaram àquele resultado. Depois eu achei que Deus nunca ia me perdoar e deixei ele falar. E foi um momento mágico. A capela, embora pequena, talvez coubesse 50 pessoas, estava rodeado por talvez 300 ou 400 funcionários. E foi muito mágico o que aquele padre falou em relação ao respeito e ao desenvolvimento da cultura de segurança que ele via sendo construído naqueles anos todos e que levaram àquele resultado. Ao final dessa prédica do padre, eu fui lá cumprimentá-lo de coração, porque realmente fiquei muito emocionado. E ele me disse umas palavras que eu nunca esquecerei na minha vida. Ele falou assim: estamos fazendo isso pelo respeito que essa empresa de vocês tem com relação à preservação da vida das pessoas, e também pelo meu pai, que há 30 anos atrás, no sábado passado, morreu de um acidente de trabalho nessa unidade. Nossa. E aquilo me chocou de uma maneira incrível, sabe? E reforçou comigo a importância ética que nós temos de cuidar da vida das pessoas, de fato, nos nossos processos, cujos riscos nós construímos, né? E nós temos a responsabilidade como empresa de controlá-los e administrá-los adequadamente. Eu pensei que a história tivesse terminado aí, mas na segunda-feira,
um dos meus melhores operadores de forno entrou na minha sala, e nós tínhamos sempre uma liderança muito próxima com toda a equipe operacional, e me pediu para eu ir conversar com a mulher dele. Falei, mas o que eu devo fazer? Ele falou, não, a minha mulher quer que eu peça as contas. Falei, mas o que está acontecendo? Não, ela está sonhando todas as noites que eu vou morrer de um acidente de trabalho aqui. Eu já expliquei para ela que a gente faz análise, ele contando para mim, fazemos análise preliminar de risco, que nós temos a prática do direito de recusa e fazemos isso aqui com consciência, que fazemos os nossos checklists, enfim, tudo que nós fazemos, né, para que a gente cuide da segurança do jeito que a gente sabe que deve cuidar, dito por um operador. Eu falei, sim, mas o que aconteceu? Não, preciso que tu vá lá porque ela sonha que eu vou morrer aqui dentro. Eu falei, mas o que aconteceu nesses últimos dias que possa ter levado a isso? Ah, tem uma coisa que talvez você não saiba. Ela é a irmã do padre. Nossa. E o pai deles morreu há 30 anos atrás num acidente de trabalho. Nossa, E isso marcou história. a minha vida, sabe, Rogério, de uma maneira muito forte, reforçando aquilo, né, da responsabilidade ética que nós, como organizações e líderes de empresas, temos em relação à preservação da vida das pessoas. Depois da tua visita lá, e quando eu já estava na área corporativa, alguns anos depois, eu fiz questão de levar um outro grupo de benchmark que veio da Espanha, de uma unidade da empresa na Espanha, e aí eu trouxe desde diretores, líderes de linha, operadores, supervisores, enfim, toda a cadeia, né, da estrutura, 10 ou 12 pessoas, para que passassem uma semana ali. E eu não fiz nada naquela semana, além de organizar a interação deles com a equipe operacional, para que eles percebessem, assim como talvez tu teve a oportunidade naquela tua visita, de qual era o segredo que havia sido construído ali, que vinha levando a esses resultados. E num dos dias que teve uma parada de manutenção programada, eu estava me deliciando porque um diretor estava ali interagindo, né, com operadores, e eu apreciando e vendo aquela situação se desenvolvendo com muita naturalidade, e de repente esses mantenedores mecânicos pararam a operação e foram para uma sala. E esse diretor veio perguntar para mim o que aconteceu. Eu falei, não sei, vamos ver. E aí nós nos juntamos a esses operadores e eles falaram, não, é que a gente não havia previsto uma determinada parte da peça, do equipamento que precisava ser substituído e não estava na nossa previsão inicial. Então nós resolvemos parar a atividade e refazer a nossa análise de risco. E isso feito com uma naturalidade incrível. E naquele dia eu vi os olhos desse diretor brilharem e dizerem para mim assim, agora eu estou entendendo a diferença que tem nessa unidade. Então, resumindo, sabe, Rogério, sendo muito cuidadoso em ser modesto, havia de fato um cuidado genuíno, né, que vinha sendo construído pela coerência da alta direção dessa empresa, né, ao longo de vários anos, e por essa atitude em que esse respeito com as pessoas era, de fato, muito autêntico e genuíno. Não que não o seja, mas ali ele era vital, porque as pessoas vivendo numa cidade pequena e tendo aquilo como o grande, vamos dizer, gerador de renda do município, sabiam da importância de cuidar daquilo de uma maneira muito sincera. E essas foram as histórias que me fizeram admirar Barão de Cocais. Eu fui embora em 2019, depois disso essa unidade ficou mais 4 anos sem acidentes com afastamento. Mas também foi na minha gestão que aconteceu um acidente, após esses 3 anos, com um técnico de segurança e que, na verdade, torceu o pé ao descer uma escada e interagir com um prestador de serviço que estava numa atividade perigosa. E esse foi um momento muito difícil. Eu acho que me tomaram 6 meses seguintes para manter o moral daquela equipe de que tudo que havíamos feito tinha valor e tinha a sua razão de ser. Mas foi muito difícil porque a equipe sentiu aquilo como se fosse uma perda quase que irreparável. E foi apenas uma torção de pé, sem desmerecer a questão do acidente. Então, hoje, quando eu vejo empresas que passam muitos anos sem acidentes, eu digo para os líderes, prepare-se para o momento do acidente. E também porque nós sabemos, né, Rogério, hoje, mais do que nunca, de que
tempo sem acidentes não garante a segurança, na verdade o que garante é algo muito mais completo, né, no processo, que são a construção de processos, de barreiras, né, com controles efetivos, construindo a segurança dessa forma. Mas, enfim, muitas empresas seguem perseguindo tempo sem acidente. Isso feito de maneira consciente também não acho que seja tão ruim quanto às vezes se divulga por aí. É só não ter a ilusão que o não acidente do passado garante o não acidente do futuro. Mas essa foi, eu diria assim, a principal aprendizagem que eu tive naqueles anos, e o grande segredo era, de fato, o envolvimento genuíno das pessoas. Perfeito. Não, e falando agora, eu lembro de algumas coisas que me marcaram realmente, duas coisas que tu me falou aí. Uma que foi a capela, uma capelinha que tinha na unidade, e eu tive a oportunidade, eu e mais um técnico de segurança que trabalhava comigo, que foi também na visita, de a gente participar de um DDS na capela, que foi um negócio para mim que ficou muito marcado também, em função, né, da a cultura do mineiro, né, de ser um povo, né, muito religioso. Mas foi mais do que a religião aquilo ali para mim, foi mais no sentido de equipe se protegendo, né, e resguardando o todo, né, porque tinham outras pessoas que não eram, né, religiosas, enfim, mas estavam no momento, se deram as mãos, ficaram, né, saiu para mim isso muito forte. Tu falou agora, eu relembrei, né, sempre penso Hoje eu nisso. ainda atuo, né, através de uma empresa de consultoria, em muitas empresas de Minas Gerais. E rezar após os DDS e agradecer faz parte da tradição. No começo isso me impactou, eu acho que cada um de nós acredita num ser superior em formas diferentes, mas eu também me preocupava em desconstruir a fatalidade, esse sentimento de que o acidente é uma fatalidade que pode ser inevitável em algum momento. E aí eu te juro que em alguns momentos eu cheguei no limite do pecado, porque eu sempre brincava, mas falava de maneira assertiva, trazendo esse respeito pela religiosidade, mas eu sempre dizia, o homem lá em cima tem muito trabalho. Então, pessoal, assim, ó, vamos rezar, vamos agradecer, vamos nos orientar. Mas as pendências não são dele, são nossas. Perfeito. E foi uma maneira muito legal de construir essa coisa da crença, né? Porque ela precisa existir, para que a mudança venha com consciência, mas de que, de fato, a tarefa é de cada um no dia a dia. Isso sempre foi muito mágico lá em Minas. Ah, legal. E outra coisa que tu falou aí também que eu lembro, assim, de ter, por isso que eu falei, né, depois que eu conversei com os operadores, eu entendi o porquê do resultado, né, foi com relação à recusa de tarefa, né, isso ficou muito claro para mim, do operador do forno lá, que ele contou a história, não sei se, né, pelo menos na época ele nos contou que a grande virada se deu através de uma recusa de tarefa com o pessoal da equipe do forno, né? Então, e o que eles tinham total liberdade para utilizar a ferramenta, e eu realmente, né? A empresa que a gente trabalhava realmente, né, tinha, né, permitia isso, né? Mas lá era muito forte isso. Isso para mim ficou muito gravado assim na minha lembrança daquela visita, né? Esses dois pontos que tu falou, da capela e da recusa de tarefa, né? Muito legal. Bom, eu tenho um amigo militar que inclusive, né, é Boina Azul, teve na missão de paz na ONU, lá no Timor-Leste, e é um grande gestor de segurança patrimonial, né, o Xavier, mandou um abraço já para o Xavier. E ele sempre me dizia o seguinte, né, a tropa é espelho do líder, né? É isso mesmo? Qual o papel da liderança em organizações que atingem esses resultados de excelência quanto à segurança dos colaboradores? O papel do líder hoje, né, é bastante conversado. O mundo está mudando bastante e todos entendem que um líder que constrói ambientes de colaboração e de cocriação é o líder que realmente está conseguindo transformar as organizações. Mas, sem dúvida, a palavra que mais se liga ao líder é a força do exemplo. E esse exemplo não é um exemplo falado. Eu gosto muito de uma frase, Rogério, que frequentemente nós utilizamos nas nossas reflexões com lideranças, que é: Tá gostando desse vídeo? Então aproveita e se inscreve lá no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz.
Então, essa coerência da liderança, representada por essa frase, ela é de uma força incrível. Durante a minha vida, em muitos momentos, eu usei um termo que eu inventei um dia, que é aproveitar, o bom líder aproveita momentos mágicos. E os momentos mágicos são propiciados na rotina do dia a dia e acontecem com muita frequência. Então, essa percepção de sinais pela liderança e o aproveitar momentos mágicos em que, pela tua atitude, tu pode, de fato, mostrar que a segurança é algo para valer e que o valor, na verdade, se traduz através de tomadas de decisão adequadas, é o grande divisor de águas do processo. E eu vivenciei isso com muitos líderes, alguns dos quais você também conhece, Rogério, tá? Que fizeram dessa virada de chave na tomada de decisão o seu marco. E a partir do momento em que a equipe percebe que existe uma enorme coerência, existe um valor não dito, mas praticado pelo líder, essa mudança ela é incrível. E, de repente, as pessoas se agregam e se ajudam nesse processo e tudo vai se construindo com muita naturalidade. Então, assim, ó, eu entendo que a liderança não faz tudo, mas a liderança constrói, sim, o ambiente e a condição para que a mudança aconteça. E, obviamente, o líder que cada vez mais compreende a força da inteligência do grupo, da colaboração, da cocriação, avança cada vez mais rápido nesse processo. Muitas vezes, líderes têm insights e já têm caminhos definidos na sua cabeça, mas ele não conseguirá nada se ele não conseguir ter a habilidade de envolver as pessoas. Isso, às vezes, eu acho até um pouquinho maquiavélico, te julgo, tá? Porque, às vezes, e confesso, tá? Existia, não só no processo de segurança, mas em processos industriais, caminhos que nós, né? Pelo conhecimento e pela técnica que nós pudemos desenvolver, a gente vislumbrava isso. Mas é a habilidade do líder de construir esse valor genuíno com as pessoas é que, de fato, constrói o momento e a condição da transformação. Então, isso é um pouco dúbio, sabe? Hoje diz, né, que a liderança talvez não seja mais tão importante quando foi no passado. Eu, de fato, não conheço esse mundo, tá? Eu conheço um mundo e conheço líderes que construíram transformações nos processos, mas que têm essa inteligência de perceber que é a equipe, né, em que ele tem uma responsabilidade de conduzir sem ter a necessidade de ter todas as soluções, mas é essa habilidade, essa compreensão do líder que, de fato, constrói esse ambiente de transformação que, no final, quando acontece, ele parece mágico, porque é um processo muito bonito, muito bacana, de envolvimento e colaboração de todos. Legal. Tu já comentou também ali, né, que nesses últimos 20 anos muita coisa mudou, né? Então, tu já presenciou, eu também presenciei muitas mudanças, né, na abordagem na gestão de segurança, tanto em metodologia como em desenvolvimento de novas competências para os líderes, né? Quais competências não técnicas que tu consideras importantes para serem desenvolvidas pelos novos líderes, Kil? Essa questão, Rogério, é muito interessante, tá? Porque em todos os trabalhos de desenvolvimento de liderança que nós fazemos, não são as questões técnicas, tá, que normalmente limitam a evolução do processo. Muitos líderes, e aí cada empresa tem os seus desafios de desenvolvimento das suas lideranças, mas muitos deles crescem por serem bons técnicos e, às vezes, ótimos operadores que vão para uma linha de supervisão. E, frequentemente, as empresas não têm programas de capacitação de habilidades e as que mais faltam, né? Porque as empresas têm processos industriais com muita ciência, com muita técnica. Então, é natural, né, que engenheiros, técnicos sejam, vamos dizer, os líderes desses processos. E essas pessoas não tiveram nem na escola, nem como sua demanda principal conduzir pessoas. Então, quando elas são confrontadas em fazer gestão de pessoas no dia a dia, essas lacunas aparecem. Portanto, o que eu percebo hoje que são essas habilidades não técnicas que constroem a diferença de sucesso dos líderes. Comunicação é uma delas. Outro dia eu estava conversando com a Sabrina, que você conhece, né? Continua sendo um tema que as empresas contratam com as consultorias com uma frequência enorme. Mas não é porque, vamos dizer, seja um tema qualquer, tá?
A capacidade de se comunicar, a capacidade de ter empatia é uma habilidade extremamente útil, né? Hoje tem um guarda-chuva de questões, muitas delas colocadas sob o termo de segurança psicológica, que cada um de nós está olhando, tá? Mas como é que isso se desdobra, de fato, né, para as habilidades não técnicas? Construir ambientes de confiança, construir situações e eu diria assim, habilidades de escuta parecem triviais, mas de fato não são para quem está na lida e na rotina do dia a dia. E é muito fácil, talvez, numa sala, num momento à parte, você falar sobre isso. Mas no instante que você está conduzindo processos e você está pressionado por uma série de demandas, né, que são a rotina das pessoas no dia a dia, essas coisas não têm esse privilégio do tempo para que as tomadas de decisão possam ser sempre as melhores e conversadas. Então, esse negócio é sempre muito dinâmico, né? Eu diria que, e daqui a pouco, acho que nós vamos traduzir isso um pouquinho nesse olhar das novas visões, desconstruir paradigmas do passado, desconstruir um pouco esse círculo, esse vício da culpabilidade, de associar o operador ao acidente de uma maneira extremamente simplista, é um desafio enorme que nós temos, e ao fazê-lo, nós de fato vamos conseguir construir um ambiente de colaboração fantástico. Enfim, habilidades não técnicas, tá? Precisam ser praticadas e desenvolvidas, e isso não é um tema trivial. Tem sido recorrente, né, que praticamente 30%, 40% do nosso esforço de desenvolvimento de líderes esteja associado com isso, e cada vez mais a gente não faz isso através de divulgação de conceitos, né? A gente faz através de vivências, de exposição das pessoas a esses desafios de uma escuta ativa verdadeira, de uma prática, de uma empatia que faça sentido, e a empatia não é aquilo da gente se colocar no lugar do outro, é a gente se enxergar na situação que o outro realmente enxerga o mundo, e esse negócio vai muito além. E, às vezes, nas demandas do dia a dia, não existe um tempo de qualidade que permita isso ser feito com tanta, vamos dizer, propriedade, né? Porque está tudo ali andando naquele mundo, né? Como é que nós chamamos? O mundo VUCA, né? Um mundo de absoluta complexidade e de desafios. Mas é incrível, tá? Isso não pode ser descuidado. O que eu acho é que também não adianta querer dar aula sobre muita habilidade não técnica. Então, essas novas técnicas de ensino e aprendizagem, né? E nós aprendemos muito aí. O Safety Lab, para mim, tem sido uma experiência, né? Foi algo que foi, assim, um divisor de águas na minha vida nos últimos anos. Todo esse trabalho aí que a Juliana Bray tem feito e que muitos de nós somos seguidores, adeptos e praticamos cada dia um pouco mais, são extremamente determinantes de construir essas experiências em que essas habilidades não técnicas são meio que postas à prova. E é quase que um laboratório em que a gente vai se desenvolvendo nas questões do dia a dia e vai se permitindo aprender isso frente às situações e às próprias dificuldades que o processo traz, tá? Mas tem que ser parte vamos dizer, do cardápio, não dá para fugir disso, tá? E não é uma questão técnica, mecânica. E esse é um grande desafio para nós que nos construímos em carreiras formais técnicas, né? É um grande desafio de a gente se abrir para isso. Perfeito. Eu acho que é um gap das próprias faculdades de engenharia, né, de trabalhar mais essa questão de liderança, né, e negociação, enfim, essas competências aí não técnicas também que a gente acaba aprendendo depois que vai assumir uma equipe, né? Tu vai aprender na prática, né? Pro bem ou pro mal, tu acaba aprendendo na prática mas esses tempos eu acompanho, né, os teus posts lá no LinkedIn, que para mim são sempre muito relevantes, e vi um trabalho que você estava fazendo sobre, né, vocês da Kairos Safety, né, que é a tua empresa de consultoria, né, vocês estavam realizando um trabalho com uma liderança de uma grande organização sobre o desafio da compreensão do trabalho real. Tu pode nos explicar sobre isso? O que impacta isso na gestão de segurança?
Esse é um tema, tá, que talvez não seja novo como ciência dentro da gestão de segurança, mas, na verdade, na prática, nas organizações, ele ainda é muito pouco conhecido e muito menos praticado, né? Outro dia nós fizemos um trabalho com os líderes, um levantamento com mais de 100 líderes e rapidamente listamos mais de 200 comportamentos de risco, muito deles associados com riscos críticos, riscos de alto potencial. E aí, quando nós fomos analisar, praticamente, se não todos, tinham procedimentos tecnicamente bem escritos. E mesmo com regras e procedimentos, que é o trabalho prescrito, né, os acidentes acontecem. Qual é o grande desafio, tá? O desafio é entender que, na verdade, o trabalho prescrito é apenas uma rota, é apenas um caminho, é apenas um plano, né? Mas os desafios do trabalho real, que tem a ver com todas as questões que, via de regras, vêm como influenciadores e ativadores de práticas e comportamentos, é que determinam as situações. Não existe nenhum dia ideal nas organizações, e faço isso de uma maneira provocativa nas conversas que eu tenho com as lideranças, tá? Se existe algum dia que foi igual ao trabalho prescrito, e aos que dizem que talvez tenha tido, eu digo para eles irem um pouco mais ao chão de fábrica e vivenciarem com os operadores a realidade dos fatos. Cada dia é um dia de desafios diferentes. E isso é algo que muda completamente a nossa compreensão daquilo que nós chamávamos de disciplina operacional como um conceito clássico, tá? Porque o conceito clássico de disciplina operacional sonhava e imaginava que todos os procedimentos iam ser rigorosamente cumpridos. Só que as condições do dia a dia fazem com que ajustes tenham que ser feitos e sejam parte da realidade do processo. E fazer ajustes é algo que também tem que ser compreendido como uma enorme capacidade da equipe operacional, né, de fazer boas tomadas de decisão e, óbvio, os líderes, né, influenciando essas boas tomadas de decisão pelos recursos e as condições que eles trazem para esse processo. Então, eu diria que o próprio conceito de como compreender a disciplina operacional, que muitas vezes também foi muito, vamos dizer, distorcida em cima da questão da própria forma como a palavra disciplina em português é entendida de uma forma equivocada, como algo que é disciplinar, que é algo que às vezes já remete para uma gestão de consequência, é um negócio extremamente equivocado. Eu gosto muito, né, de relembrar a Bíblia de que disciplina vem da palavra discípulo, e discípulo é aquele que segue, tão simples quanto. Então, construir um ambiente em que as pessoas seguem, né, por consciência, eu diria que é um dos grandes motivos que me movimentam, que me estimulam na nossa empresa. Aliás, Kairos Safety, nós colocamos lá, isso foi um dia num cafezinho, quando nós criamos a nossa logo, consciência em movimento. E eu continuo achando que isso é mágico, sabe? Quando a gente constrói a disciplina pela consciência, e essa consciência movimenta o processo da busca do processo como ele deve ser. Mas voltando então à questão do trabalho prescrito e do trabalho real, ano passado nós tivemos, eu estive junto com a Juliana lá no Congresso de Segurança na Europa, em Berlim, e o Marcin Nazaruk, acho que esse é o nome dele, o Marcin trouxe e fez lá um workshop de 2, 3 horas com a gente, exatamente sobre um tema. Isso, inclusive, hoje é algo que está consolidado numa instrução, numa lecture da IOGP, aprendendo com o trabalho real. E é uma ciência, sabe, Rogério, que eu acho que, se bem compreendida, muda completamente o jogo e a forma como as lideranças vão interagir com as suas equipes operacionais. É mágico isso. É mágico e constrói, né, muitas das coisas que a gente sabe serem importantes. A presença do líder próximo das equipes operacionais, a compreensão de que situações de trabalho levam a necessidades de ajustes e que a qualidade desses ajustes depende da capacidade dessa equipe de compreender as situações e tomar boas decisões, estimulada adequadamente pela organização e pelas lideranças. Então, esse é um processo bacana. Às vezes, a gente entendia que a necessidade de ajuste era algo indesejável. Não, ela é real e ela vai sempre acontecer. O grande segredo e o fiel da balança é a qualidade na tomada de decisão em que isso ocorre.
Então, eu acho mágico, e quando as empresas começam a compreender isso e se aproximam e começam a praticar isso no dia a dia, elas crescem muito, tá? Porque as questões cruciais do processo, os riscos afloram de uma maneira muito natural, e as lideranças têm condições de ver aonde elas podem, de fato, contribuir para que essas tomadas de decisão sejam cada vez mais assertivas e na direção que elas precisam acontecer. É um tema que eu estou apaixonado, tá? Esse não é um tema novo, na verdade, como eu te disse, mas ele ainda vem sendo muito pouco explorado. Eu digo porque eu adoro ver a cara de surpresa de alguns gerentes e líderes de linha quando eu brinco com esse negócio de quantos dias por mês o trabalho prescrito é obedecido. Quantas vezes, né, um piloto de avião consegue fazer exatamente o plano de voo? É nenhuma vez. Todos os dias tem ajustes. E os ajustes fazem parte do processo. Isso eu acho que é a forma mais, vamos dizer, moderna da gente estar hoje entendendo essa questão da capacidade, da resiliência do processo, de uma segurança que é construída sobre as referências, né, que vêm do trabalho prescrito, mas cujas tomadas de decisão partem também do conhecimento e da capacidade da equipe como um todo de tomar decisões no caminho que se precisa para mitigação, minimização de riscos e questões desta ordem, né? Como é complexo, né? Porque isso é algo que deveria ser bem básico, né? Para a liderança estar próximo da equipe, né? Porque isso a gente está falando de segurança, mas isso impacta na gestão da qualidade, impacta na gestão, né, operacional, impacta em tudo, né? Então, né, se fala muito aí de estar no Gemba, né? Muito, né? Mas com que foco tu tá no Gemba também, né? Então muito interessante esse tema aqui. E com relação a. Eu também vi um post teu aí sobre a teoria U no processo de aprendizagem e segurança do trabalho. Tu pode dividir um pouco com a gente também sobre essa teoria? Na verdade, as coisas não acontecem exatamente como a gente as escreve, né? A gente escreve depois, né, de fatos acontecidos. Nos últimos anos, nós fomos muito demandados, né, em trabalhar a questão da disciplina operacional e de amadurecer uma política de gestão de consequências que fosse mais justa, mais equilibrada e mais generativa, né? E ao fazer isso com um grupo grande de líderes de uma determinada organização, eu percebi de como, na verdade, o acesso a conceitos básicos limitavam por demais essa questão. E daí, na época, quando nós desenhamos e aprofundamos isso, me veio um insight. Nós temos um grupo aí, uma comunidade chamada Art of Hosting, tá? A arte de anfitriar conversas significativas. E a primeira vez que eu tive, vamos dizer, contato foi através de pessoas. A teoria U, na verdade, foi desenvolvida por um americano chamado Otto Scharmer, no MIT, e é uma forma de desenvolver uma mudança de consciência coletiva através de um processo que se aprofunda, e por isso o desenho do U, né? Ele se aprofunda através de uma reflexão genuína, que tem todo um método, eu não vou entrar nos detalhes dos pontos chaves, e no fundo do U é o momento como que assim, o momento da virada, né? O momento em que aquilo começa a fazer sentido. E a segunda parte da perna do U constrói o caminho do encaminhamento da solução. E quando nós construímos aquele material de disciplina operacional, de repente essas duas coisas se juntaram na minha frente, como que assim, um passe de mágica, não que fosse, mas para mim aquilo, de repente, fiquei pensando assim, mas poxa, para trabalhar a disciplina operacional, os líderes têm que minimamente compreender sobre o erro humano, sobre as armadilhas que a gente constrói no dia a dia. E aí essa parte conceitual que hoje a gente trabalha com as novas visões, fizeram parte da primeira perna do U. A reflexão foi construída a partir desses conceitos básicos e foi a parte. Então, ao desenhar o U para eles, e desenhar, vamos dizer, as etapas que nós percorremos, nós fizemos essa jornada em 5 grandes módulos e fizemos ela de forma muito cuidadosa ao longo de alguns meses, porque não é uma reflexão simples e singela para quem vive no dia a dia os desafios do trabalho real. E precisava se construir, na verdade, uma mudança de mindset de lideranças que tem paradigmas e, às vezes, paradoxos, né, que precisam ser revisitados e reconstruídos.
Então foi muito mágico, tá? A teoria U, ela se aplica a vários segmentos da ciência. Semana passada começou mais um grupo aí de estudos e eu resolvi me candidatar a ele. Tinha mais de 600 pessoas conversando sobre aonde aplicar a teoria U. E é muito interessante, Rogério, porque na verdade ela transforma, é um processo de transformar a consciência e trazer uma consciência cada vez mais significativa para uma mudança de processo. E feito com extrema inteligência, né? Então, questões como assim, o pensar, o sentir e o agir permeiam. E foi muito interessante, porque naquele desenho nós ainda colocamos no coração daquele U a figura do trabalho prescrito e do trabalho real. E o pensar, o sentir e o agir como a energia da transformação que precisava vir. Então, ela foi inspiradora. Não é um estudo profundo, mas ela fez, ao a gente traduzir aquela forma de pensar para os líderes, ela começou a fazer um sentido maior para eles. E eu penso que isso ainda é só o início de algo que se pode aprofundar bastante, tá? Então, hoje eu estou me dedicando a compreender isso um pouquinho mais e a potencializar essa inteligência que a teoria U traz, e não é um modismo, sabe? É uma forma diferente de ver o mundo e de construir a inteligência coletiva com um mindset, assim, que se transforma pelo próprio desenvolvimento do processo. É mágico, é lindo, e realmente é um trabalho incrível, né? Que o MIT e o Otto Scharmer, através do Presence Institute, que ele também participa, constroem aí nesse processo. Nós temos aí nos nossos grupos, nos nossos ouvintes, provavelmente especialistas muito maiores do que eu sobre a teoria U. Mas para mim fez muito sentido naquele momento os insights que eu havia, vamos dizer, adquirido naquele primeiro momento e essa conexão de como reconstruir significado num tema que às vezes é tão engessado como o tema de disciplina operacional e como desconstruir porque precisa desconstruir para depois reconstruir uma gestão de consequência que possa realmente construir. E esse é um tema também extremamente delicado e extremamente controverso aí nas organizações, né? Perfeito, pegando, né, nessa linha, né, por muitos anos e ainda hoje, né, a gente vê líderes, né, ou até mesmo profissionais de segurança que direcionam, né, as culpas de acidentes para os trabalhadores, né? Como que tu vê o entendimento da liderança quanto às mudanças de conceitos que estão acontecendo com as novas visões, né? Tu falou um pouco agora, né, na teoria U, né, que acho que veio, né, desse conceito para fazer a mudança. Mas como que tu vê isso né, nas experiências que tu tem aí, que eu, como consultor, né, como participante aí de fóruns, né, relevantes aí com outras empresas também, outros profissionais, como que tu vê o entendimento da liderança quanto a essa mudança de conceito? Ela é absolutamente necessária e brutal. É incrível como nós, né? Eu não sei se são só as pessoas da minha geração, mas ainda vejo isso muito presente nas gerações atuais, né? De como a gente foi criado para julgar. E como esse julgamento cega o nosso olhar sobre as situações. E é a partir do julgamento que a gente constrói aquilo que a gente tem que desconstruir, que é esse círculo vicioso da culpabilidade. Essa relação direta entre o acidentado, né, o acidente e o acidentado, eu diria que é um dos meus propósitos pessoais nessa fase da vida que eu vivo, sabe? Desconstruir esse círculo vicioso da culpabilidade tem sido quase que um mantra meu em todos os projetos que eu desenvolvo com líderes nas mais diversas empresas aí, sabe, Rogério? Eu acho que se isso for feito e for compreendido, nós estamos com a metade da virada pronta. E quando a gente começa a virar isso e começa a olhar, né, ativadores de comportamento mais amplo, vendo, né, como tarefas e ambientes, como o sistema de gestão, enfim, como todos os demais grupos de ativadores de comportamento contribuem para essas tomadas de decisão, as coisas começam a se modificar. E isso por si só começa a construir aquilo que hoje, né, se conhece como as novas visões de segurança. Eu também não gosto muito de muitos modismos, sabe? Meus cabelos brancos viram tantos modismos e eles foram e voltaram com temas diferentes e com nomes diferentes. Mas a gente precisa entender a essência do que realmente está construindo a mudança.
Hoje, eu diria que nos últimos 6 anos, o que eu me permiti, me exigi revisitar na minha carreira foi o que eu aprendi e estudei, né, com caras desde o nosso grande amigo Rasmussen, ou Nagel, o nosso amigo Cochrane, o próprio Sidney Dekker, né? O Sidney Dekker estava com a gente ano passado e ele foi muito, muito incrível, muito humilde ao dizer que cabe a eles e ao grupo de pensadores que está estudando essas novas visões desenvolver esse novo olhar do ponto de vista de compreensão, mas ainda às vezes do ponto de vista acadêmico, que faz um enorme sentido, mas que o desafio da implementação é o grande desafio das organizações. Então, apesar de eu ver, né, muitas pessoas falando, eu ainda percebo que tem um espaço enorme da gente praticar e exercitar isso para que isso se torne, de fato, uma mudança de cultura que veio para ficar e que vai construir essa segurança que, de fato, faz sentido para as pessoas, né? Uma segurança que realmente constrói um envolvimento e uma participação dos colaboradores. A Juliana Brey fala uma coisa que eu adoro, e a Juliana sabe disso, e certamente ela vai me escutar em algum momento aqui. Nós temos que conseguir transformar a segurança para algo gostoso, algo bom. Não precisa ser duro, não precisa ser difícil, não precisa ser tão doído. E nós, muitos de nós, na nossa escola, né, crescemos numa segurança que era muito dura, muito fria. E ao fazer isso diferente, as coisas se transformam ao nosso redor. Eu acho que isso é mágico e a gente tem exercitado isso em grupos muito recentes aí, e é incrível quando as pessoas, e principalmente os líderes, às vezes um pouco mais líderes de linha, né, que não tiveram uma formação e que se criaram na escola da vida, de repente percebem como a sua mudança de atitude, que aliás é um dos preceitos aí dos nossos princípios, né, a atitude do líder faz toda a diferença. E quando eles percebem isso, tudo se transforma ao seu redor. Rogério, exemplos incríveis de coisas muito básicas eu tenho visto e têm sido mágicas na transformação. Procedimentos que às vezes são muito complexos, 40, 60 páginas. Aí a gente inventa de colocar ensinos, né, à distância, treinamento digital, vai lá. E de repente, outro dia eu vi uma mágica, quando líderes perceberam que se eles pegam, né, aquelas 60 páginas, transformam numa página que são os pontos essenciais que um operador precisa saber para tomar boas decisões. E vão à linha de frente, junto com as suas equipes operacionais, e fazem um treinamento do líder direto com o seu operador, e não apenas teórico, né, sobre os pontos, mas também exercitando e interagindo de forma prática com aquela atividade, como o mundo se transforma ao redor. E eles ficam impressionados como no dia seguinte os operadores começam a contribuir e participar do processo da construção e da mudança. Então, às vezes, tá, não é saudosismo nem papo de velho aqui, tá? Coming back to the base continua sendo algo muito importante. Se nós temos o privilégio de hoje entender, né, a gestão de segurança, em que essas novas formas de enxergar a segurança nos permitem pensar de uma maneira muito mais interessante e inteligente, nós não podemos esquecer que voltar ao básico, que é construir assim uma interação genuína das pessoas com estímulos, né, com uma interação olho no olho, né, em que o nosso operador perceba de nós uma vontade genuína de entender o que ele precisa e de fazer com que ele perceba que nós estamos ali para ajudá-lo. Coisas simples, mas não são simplistas, e que transformam de uma maneira mágica o mundo ao redor da gente. Então, é o mundo real, né? A gente vai estar inserido no mundo real e aí sim a gente consegue contribuir, entender, né? Eu também sou de uma geração que a gente era muito no compliance, né? Vamos dizer assim, né? Então, para mudar isso, em alguns profissionais é bem complicado, né? Fazer diferente, né? A gente tem exercitado algumas coisas diferentes aí também, mas o básico, né? O básico bem feito, acho que O traz um básico bem feito, ele é resultado. transformador, né? E essa questão de compliance também, ó, isso é um outro tema que às vezes gera ótimas discussões entre nós aí, tá? Em processos de alto risco, tá? Não há como não construir um processo de cumprimento de regras e que essas regras sejam referências, né, para boas tomadas de decisão.
mas cada vez mais eu aposto numa obediência com consciência, porque o adulto só vai fazer de fato, de forma genuína, aquilo que ele sente, né? Então, o pensar, o sentir e o agir presentes de fato, eles não são assim umas palavras bonitas que possam ser bem, vamos dizer, vistas numa apresentação. Quando as pessoas sentem, o pensamento vem através desse sentido que as pessoas percebem, e aí elas vão agir com essa consciência que o sentido traz. Isto é de fato transformador. Tem que fazer sentido, né? Bom, Kio, a gente podia ficar aqui bastante tempo ainda mais conversando, né? Um prazer, né, conversar contigo depois de tanto tempo que a gente não falava. Quero muito agradecer a tua participação aqui, né? Compartilhar um pouquinho dessas tuas experiências aí muito ricas. Algumas delas eu tive a oportunidade, né, de viver, presenciar, né, quando a gente trabalhou junto. E tenho certeza que esse vídeo aqui vai contribuir aí para o aprendizado das pessoas que nos seguem aqui no canal, que é o grande objetivo do nosso canal SSMA em Pauta, né? Dividir conteúdo de qualidade sobre saúde, segurança e meio ambiente, né, com o nosso público. Muito obrigado aí pela tua disponibilidade de estar aqui comigo hoje. Obrigado, Rogério. Queria agradecer a ti e a esse trabalho que tantos estão fazendo, que você está permitindo, né? Um espaço realmente de trazer ideias de tantas pessoas. Eu vi aí o nosso programa aí em setembro agora, né, que tu vai trazer aí durante 3 dias aí palestras fantásticas, painéis incríveis com tantas pessoas que permitem a cada um de nós realmente se revisitar, né, reduzir um pouco as suas certezas e se permitir pensar diferente. Eu acho que isso tem sido mágico para dezenas, centenas de profissionais que realmente estão tentando fazer a segurança diferente, com sentido e com as pessoas, para as pessoas, mas com as pessoas de uma maneira genuína, e estão se transformando ao construir esse processo, sabe? Muito legal, obrigado aí, tu está fazendo um trabalho magnífico ao propiciar esses espaços de conversa e de trocas aí entre tantos de nós aí, tá? Obrigado de coração e muito obrigado pelo convite e pela lembrança. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.